Nós hoje vamos dar sequência, começamos pela manhã, a terceira temporada da nossa série Quatro Olhares, uma série de exposições bíblicas nos evangelhos de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João. E na primeira temporada nós falamos sobre os começos, como cada evangelho começou a contar a história de Jesus de um olhar diferente, que convergia aos outros e que nos dá a narrativa completa do evangelho de Jesus. Na segunda temporada, que encerramos na última vez que ministrei, o tema era coadjuvantes, aquelas pessoas que de alguma maneira cruzaram suas vidas com as vidas de Jesus, segundo a providência divina, e foram transformados, se tornaram em coadjuvantes de luxo, alguns deles, como Maria, como João Batista, como os apóstolos. E hoje nós começamos a terceira temporada, que é a temporada dos encontros. Gente que Mateus, Marcos, Lucas e João narra, que encontrou com Jesus, e como nós costumamos dizer, depois que alguém encontra com Jesus, nunca sai deste encontro da mesma maneira que chegou. A maior parte deles transformado positivamente, mas alguns também, infelizmente, rejeitando o Senhor Jesus. Hoje pela manhã nós falamos sobre o religioso que não sabia o caminho para o céu. Nós falamos de Nicodemos, o homem que era mestre em Israel, mas procurou Jesus na sombra da noite para não se expor e perguntou a Jesus o caminho que ele não conhecia. E Jesus apontou o caminho era: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E hoje nós vamos ver no polo oposto, uma pecadora que parecia saber com certeza onde encontrar Deus. Eu falo da mulher samaritana em João capítulo 4. Enquanto o religioso não sabia o caminho do céu, a pecadora supostamente parecia já ter encontrado o lugar onde Deus certamente habitava. João capítulo 4 é o texto que nós vamos ler para esse segundo episódio da terceira temporada da nossa série Quatro Olhares. Diz assim a palavra de Deus em João capítulo 4, e você pode acompanhar também na projeção que você vê aí em ambos os lados da plataforma. Diz assim a palavra de Deus: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, a região do sul, retirando-se outra vez para a Galileia, para o norte. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, que ficava entre uma região e outra. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó, o patriarca, dera a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, cerca de meio-dia. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim também os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe então a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe então Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe então Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tu já tiveste,
e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. E neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens da cidade, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra e abençoe o nosso coração com o entendimento daquilo que Ele tem para nós nessa noite. Amém? Curva a sua cabeça por um instante, vamos falar com Deus e pedir exatamente isso. Cada um de nós está aqui na condição de precisar ouvir a voz de Deus. Além de adorar e bendizê-lo, cada um de nós precisa ouvir a voz de Deus. E é isso que nós pedimos que Ele, pela sua misericórdia e graça, faça nessa noite. Ó Deus amado e querido Pai, diante da Tua presença, Senhor, e da leitura da Tua palavra, nós nos quedamos agora diante de Ti. E reconhecemos que sem a orientação e iluminação do Teu Espírito, nós somos incapazes, limitados, para compreender a Tua palavra que será exposta. Eu mesmo, Senhor, não terei capacidade de transmitir aquilo que Tu falaste ao meu coração na meditação desse texto sagrado. Por isso, ó Deus, incapacitados como somos em nós mesmos, nós rogamos, ajuda-nos com Tua misericórdia e graça, abrindo o nosso entendimento, dilatando o nosso coração, para que possamos perceber aquilo que Tu tens para nós nessa noite. Que a mesma palavra pregada para cada um de nós que está aqui, para tantos quantos estão participando remotamente, seja uma palavra aplicada pelo Teu Espírito, de modo singular, segundo a necessidade de cada um de nós. Nós oramos assim, porque Tu tens feito isso e nós Te damos graças, mas também porque confiamos que mais uma vez Tu farás, não para a nossa glória, nem pelos nossos méritos, mas para a glória de Cristo, pelos méritos dEle, pois é assim que nós Te oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Hoje pela manhã eu falei de um dos aspectos do grande fenômeno que ocorre no nosso país desde a década de 80, com um grande crescimento daquele segmento da população que se identifica como evangélico. E falei à luz daquele texto que nós expomos hoje pela manhã, que era o texto de um homem religioso, que apesar de ser religioso não tinha a mínima ideia de como ir ao céu, do caminho para o céu. Eu fiz um comentário que provavelmente essa, em certo sentido, é uma das grandes deficiências daqueles que hoje são chamados de evangélicos no nosso país. Pessoas que confundem uma experiência religiosa, emocional, em uma determinada congregação, que muitas vezes ministra palavra do Evangelho, que é um Evangelho muitas vezes de prosperidade, de solução e resolução de problemas dessa terra, e que confunde essa ideia religiosa de uma experiência em nome de Deus, em nome de Cristo, com um verdadeiro nascimento novo, com um verdadeiro renascimento e regeneração em Cristo.
Uma outra faceta desse mesmo fenômeno é a celebrização de conversões de algumas pessoas famosas. Eu tenho certeza que alguns nomes logo vêm à sua mente de pessoas do show business, artistas de televisão, artistas musicais, pessoas que são famosas na classe política ou na classe artística, ou porque têm uma certa projeção, aquilo que nós chamamos hoje de celebridades, e que se identificam como evangélicas, frequentam determinada igreja, tem um linguajar que muitas vezes parece ser um linguajar evangélico, e muitas vezes são ostentados por determinados líderes religiosos como troféus de conquista. Fulano de tal, aquela pessoa que fez o BBB é da minha igreja, ou aquela outra que é uma artista famosa, uma youtuber, ou uma coisa desse tipo aí, moderno, é da minha igreja, e assim por diante. Esse é um outro parte do mesmo fenômeno. E qual é o mesmo fenômeno? É o fenômeno de uma fé religiosa que não tem profundidade espiritual, porque não é uma fé espiritual. Não é de fato uma experiência com Deus, e obviamente que eu não estou dizendo que todas essas pessoas que vieram do mundo artístico, que já eram famosas e se converteram ou passaram a frequentar uma igreja evangélica, de fato não se converteram. Deus as conhece, Deus conhece o coração de cada uma delas. Mas há uma coisa que certamente é um sinal de que isso não aconteceu: é quando a vida da pessoa não mudou. Recentemente eu fiquei chocado porque uma dessas pessoas era famosa, ou era uma subcelebridade, como as pessoas falam, passou a frequentar uma igreja, se identificou, mas continuava com a sua vida de modelo artístico, e continuava posando nua, e continuava fazendo todas aquelas atividades dessa profissão meio genérica que é a profissão de modelo e artista, que hoje no Brasil é chamada as pessoas. Ela vivia a mesma vida, e quando questionada, numa das entrevistas, dizia assim: olha, o meu Deus é o Deus de amor, de liberdade, não é um Deus que restringe a minha vida. Eu não me enquadro nesse formato religioso de certas igrejas, por isso que eu frequento tal igreja, e mencionou a igreja, porque lá ninguém censura o meu jeito de viver. Basicamente, ela estava dizendo que a vida dela não havia mudado, nem havia sido transformada, mesmo que ela tenha tido reconhecidamente uma mudança de adesão religiosa, tinha passado a frequentar uma determinada igreja. Então, um dos sinais que alguém de fato é de Cristo, seja quem for, com o dinheiro que tenha, com o sucesso que tenha, com a fama e o poder que eventualmente venha a ter, é que a vida da pessoa é transformada. Frequentemente, pessoas que assim dizem e não eventualmente experimentaram nem demonstram uma vida transformada por Deus, têm certezas que parecem ser absolutas, muito parecidas com a certeza que em dado momento esta mulher samaritana expressou para Jesus, quando disse claramente e cabalmente que ela sabia o lugar onde Deus estava, e ali seria o lugar onde Deus deveria ser adorado. Mas quando olhamos o contexto geral dessa história, nós descobrimos que o que aquela mulher, da verdade, expressava era uma convicção cultural de um determinado segmento da população da época, identificado como os samaritanos, que acreditavam e tinham até um certo questionamento, uma certa briga com os judeus, que entendiam que em Jerusalém era o templo onde Deus havia enviado claramente a sua palavra, dizendo que ali ele iria se encontrar com o povo e ser adorado, em relação àquele lugar onde eles entendiam que deveria ser adorado, que era a cidade de Sicar, entre o monte Ebal e o monte Gerizim, o monte da bênção e o monte da maldição, que ficava no meio de Israel, na região chamada Samaria. Aquela mulher bateu o pé no momento em que conversava com Jesus e disse assim: olha, é aqui que os nossos pais adoravam, e é aqui que nós, samaritanos, entendemos que é para adorar. Se tem um endereço de Deus, onde Deus pode ser achado, onde Deus pode ser encontrado, esse lugar é aqui. Mas quando você lê o texto e o diálogo de Jesus com aquela mulher, você percebe que ela estava expressando apenas uma convicção que era genérica no meio do seu povo, dos seus conterrâneos. Porque imediatamente quando ela é confrontada com determinadas verdades,
A sua convicção cessa. E a partir dali algo maravilhoso, realmente transformador acontece no coração dela. Para que isso fique muito claro, eu convido você a voltar os seus olhos para o texto, para que a gente entenda de fato o que está acontecendo aqui. Jesus, diz o texto, estava numa determinada região, que era a região da Judéia, o lugar mais religioso, no sul, ao redor de Jerusalém, a capital religiosa do povo de Deus. E ele precisava subir para a região menos evangelizada e onde ele realizou grande parte do seu ministério, a região da Galileia, junto ao mar da Galileia, especificamente a cidade de Cafarnaum, onde ele tinha uma base de apoio. O que o judeu normalmente fazia, devido à sua querela histórica com os samaritanos, era que ele, quando estava na Judeia, e se você lembrar um pouco do mapa de Israel, ele basicamente é dividido ao meio pelo rio Jordão, que começa lá no mar da Galileia, lá em cima, e vai descendo até o lugar mais baixo da terra, que é o Mar Morto. Então, de um lado, hoje se convenciona chamar Cisjordânia, do outro lado, Transjordânia. Naquela época, no meio, ficava a grande região dos samaritanos. Então, o que é que o judeu fazia quando estava em cima e queria descer, ou quando estava embaixo e queria subir? Ele saía da região onde ele estava, do lado de cá do Jordão, atravessava o Jordão, subia por fora do Jordão e entrava novamente na região ao leste de quem está olhando para o mapa, que ficava o Mar Vermelho, e então ia para a sua região. Ele evitava atravessar a Samaria. Vamos pensar aqui de maneira muito simples para entender. É como se você saísse de Recife para Natal, e naturalmente você precisa, pela BR-101, passar por João Pessoa. Mas você não quer nada com os paraibanos, porque os paraibanos não adoram no mesmo lugar que os pernambucanos e que os rio-grandenses do norte, ou potiguares, adoram. E então você sai por dentro de Pernambuco, entra no Ceará, entra do Ceará pelo Rio Grande do Norte, no interior, e então chega a Natal. Era mais ou menos isso, se você consegue aí visualizar o mapa. O fato é que a razão para eles fazerem isso é porque os judeus, particularmente os fariseus, tinham nos samaritanos aqueles que haviam traído, na época do cativeiro babilônico, os princípios da lei de Moisés. Eles tinham, por exemplo, casado com mulheres que não eram judias. Tinham feito uma certa miscigenação com implicações culturais e principalmente religiosas. Eles tinham certos costumes religiosos, e um dos quais era não adorar em Jerusalém, que fazia com que os judeus não entendessem eles mais como judeus puros. E para um judeu, um convívio com uma família ou uma pessoa gentia, ou com um samaritano, era algo que beirava a desobediência à lei de Deus, a pureza espiritual e a pureza cerimonial que eles deveriam ter. Por exemplo, um judeu não usava um utensílio que tinha sido usado por um gentio ou por um samaritano, mesmo que ele tivesse sido lavado. Se chegasse num lugar de hospedaria e alguém oferecesse um copo, ou oferecesse um prato, ou algum utensílio, uma cama, ou em algum lugar, um lugar de pousada que tivesse sido usado por um gentio ou por um samaritano, o judeu não usava, mesmo que tivesse higienizado, limpo, tivesse sido anos antes. Portanto, na hora em que aquela mulher, surpresa, vê um homem se aproximar dela, em pleno território samaritano, e dirigir a palavra para ela, e mais do que isso, pedir água para ela, uma série de barreiras estava ali sendo quebrada por iniciativa de Jesus. A barreira religiosa, geográfica, étnica, cultural, espiritual, tudo Jesus coloca de cabeça para baixo com um propósito, de alcançar aquela mulher. Era por volta de meio-dia, alguns comentaristas dizem que era uma hora das mais impróprias para uma pessoa sair naquele calor daquela região para buscar água. Por isso, alguns afirmam que aquela mulher, inclusive no contexto da conversa posteriormente,
Era uma mulher que tinha uma vida meio duvidosa. Alguns chegam a afirmar que ela era uma prostituta. O texto não afirma isso, mas a gente descobre que ela já estava no 5º relacionamento dela. E este 5º relacionamento dela não era um relacionamento em que ela tinha ficado viúva dos outros 4 e agora casara pela 5ª vez. Não, porque Jesus afirma lá na frente que aquele homem com quem ela vivia não era marido, legalmente falando dela. Portanto, quando você junta a ideia de que ela estava buscando água numa hora em que normalmente as mulheres não buscavam mais cedo, quando o sol estava mais baixo, para os afazeres domésticos do dia, deixando as horas mais quentes para aquelas pessoas que na sociedade não eram muito bem vistas e que tinham que se contentar com aquele horário. Quando você junta esse pedaço com o diálogo que Jesus questiona a vida moral dela, então você de fato conclui que aquela mulher seria conhecida, como outras vezes a Bíblia narra nos evangelhos, como uma pecadora. E quando a Bíblia chama de uma pecadora, ou quando os evangelhos assim registram, eles registram para diferenciar aquela pessoa que, mesmo sendo pecadora, porque todos são pecadores, no entanto, tinham um temor a Deus e buscavam a Deus, e viviam uma vida religiosa, como os religiosos da época. Portanto, quando eles falavam que alguém era pecador e com quem eles não deveriam ter nenhum acesso, era uma constatação que aquela pessoa não apenas era pecadora como os demais, mas vivia em pecado. Não tinha problemas de consciência de viver em pecado. Mas o que nós encontramos aqui, no entanto, é uma mulher que reconhecidamente tinha problemas de ordem moral na sua vida, no entanto, tinha um forte senso de religiosidade, que me faz lembrar dessas celebridades dos dias de hoje, que dicotomizam a vida de tal maneira que no domingo elas estão na igreja, com senso de religiosidade próprio de quem vem para um lugar de adorar a Deus, mas da segunda ao sábado vivem como se Deus não existisse, com atitudes, comportamentos e posicionamentos morais que são contrários à palavra de Deus, e isso parece que não dá tilt na cabeça dessas pessoas. Elas conseguem separar claramente, departamentalizar a vida religiosa e a vida privada dessas pessoas. Recentemente, conversando com uma pessoa, essa pessoa dizia assim para mim e para boa parte do conselho da igreja: vocês não têm a ver com a minha vida particular, na minha vida particular mando eu. Esse tipo de pensamento talvez passasse pela cabeça daquela mulher. No entanto, quando Jesus chega, e isso é o que me encanta nesse encontro com aquela mulher, quando Jesus se aproxima dela, no lugar mais improvável, na hora mais inusitada, e com a abordagem mais inesperada que alguém poderia abordar aquela mulher, tudo é desmontado dentro dela, e ela, que tinha aparentemente convicções tão fortes, vai sendo desconstruída com firmeza e verdade da parte de Deus, mas ao mesmo tempo com muito amor da parte do Senhor para alcançá-la, o que de fato acontece no final. No primeiro momento, Jesus vai, a partir do verso 7, ao encontro daquela mulher, buscando um ponto de contato, uma abordagem que fosse mais acessível àquela mulher, pedindo a ela, veja aí no verso 7, algo muito simples: dá-me de beber. A tradição dos povos orientais, nossos também latinos, é que você não pode negar água a quem quer que seja. Eu me lembro que minha mãe e minha avó ensinavam que a coisa mais terrível do mundo é alguém bater a porta da sua casa: me dê uma aguinha, por favor, e você negar a água a alguém, seja quem for. Aquela mulher, provavelmente impregnada daquilo, certamente daria, sem questionamento, água a Jesus. Afinal de contas, estava muito claro que ele não tinha nenhum recipiente. O diálogo depois prova isso, que ele não tinha mesmo nenhum balde com uma corda para puxar, e o poço era profundo. Portanto, naturalmente, aquela mulher daria água a Jesus. No entanto, quando Jesus lhe pergunta: dá-me de beber, aquela mulher levanta todos os muros e barreiras que ela estava acostumada a conviver do lado de cá.
tendo Jesus do lado de lá. Veja o que é que ela diz no verso 9. Como, sendo tu, primeiro, um homem judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Aí João abre um parêntese e diz assim, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos, como eu já expliquei. A primeira barreira que aquela mulher coloca, meio que num sentimento e numa atitude de defesa própria, é a barreira da impossibilidade de um homem se dirigir a uma mulher, sendo ela samaritana e ele judeu. É a barreira étnica, a barreira de gênero, a barreira de religiosidade, de um judeu versus uma samaritana, e que naquele momento era de alguma forma uma espécie de defesa para aquela mulher. Mas perceba que quando ela faz isso, ela dá, na verdade, o mote, ela dá a dica do que Jesus queria, quando aproximou-se dela, propor àquela mulher. Veja que no verso 10, Jesus replica àquela mulher dizendo assim, se conheceres o dom de Deus, e a palavra dom aqui pode ser o oferecimento de Deus, a gratuidade de Deus, a oportunidade que Deus dá, de maneira graciosa, não pague nem meritória. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é aquele que te pede, quem sou eu que te peço, sabe o que aconteceria? Ao invés de você me dar água porque eu estou pedindo, você me pediria e eu te daria água viva. E aqui você precisa entender o contexto. Água viva, nesse contexto, significa água corrente. A água corrente para o judeu era fundamental para os rituais de purificação. Em qualquer sinagoga, existe um tanque de purificação, sinagoga moderna, em que antes dos serviços religiosos, as pessoas tinham que e têm que se purificar, os braços, os pés, o rosto. Você lembra, por exemplo, daquele texto que os discípulos de Jesus sentaram logo à mesa numa caminhada cansativa e foram logo comendo sem lavar as mãos, e alguém questionou e disse assim, como é que seus discípulos comem sem lavar as mãos? E Jesus aproveita aquele momento para mostrar as coisas como elas são, que aquilo que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca, porque a boca está cheia, ou fala daquilo que está cheio o coração. Porque naturalmente a ideia que as pessoas tinham é que, não apenas por regras de higiene, mas por serviço a Deus, elas não podiam fazer uso de uma água que não fosse corrente. Um judeu não lava a mão num balde, mesmo quando ele tem uma porção de água restrita. Ele deixa a água escorrer sobre a sua mão, ele deixa a água escorrer sobre os seus pés, ele deixa a água ser jogada sobre o seu rosto. Porque para o judeu, água presa no lugar é água morta. E a água corrente, seja em grande quantidade ou naturalmente num afluente, numa fonte de água, ou mesmo jogada num recipiente, é água viva. Quando Jesus, portanto, fala de água viva aqui, ele está falando da água que é corrente, da água que serve para purificar, da água que serve para nos preparar para Deus. E aí, quando você entende isso, olha como fica mais claro ele dizer assim, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, ao invés de tu me dares uma água presa num poço, eu te darei uma água corrente, a água viva, que realmente purifica o coração humano. Aquela mulher sabia disso. Ela conhecia isso. E quando ela conhece isso, ela começa um segundo movimento no diálogo para tergiversar, para sair à esquerda, sair à direita, para tangenciar, para fugir do aperto que ela se encontrava quando Jesus a confrontava com essa verdade. Veja que ela diz assim, Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, como tu tens a água viva? E novamente, sem perceber, ela dá a segunda dica para Jesus pegar esta verdade da água corrente, que é a água viva, e aplicar espiritualmente. E todo este diálogo é um diálogo baseado em metáforas
que Jesus propõe, a mulher eventualmente replica, e Jesus pega essa réplica e a traduz com a conotação e uma profundidade e uma aplicação espiritual. Porque a mulher então diz assim: Senhor, tu tens com que atirar, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, como, pois, poderás me dar água viva? E aí, ela traz como adjunto, como reforço ao seu argumento, a história. E a história dizia assim: és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, e do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Lembra que Jesus tinha dito: olha, se você compreender o dom de Deus, o oferecimento de Deus e quem eu sou, você pedirá água viva e ele te dará, eu te darei. Ela então responde, colocando a dificuldade de encontrar uma água viva, já que ele não tinha onde tirar de fundo do poço, e coloca uma dificuldade de que talvez ele não tivesse a autoridade, nem o poder que Jacó tinha. E lembra, Jacó é aquele que faz da região de Sicar, região de Siquém, o lugar de sua habitação. É só você ir para o livro de Gênesis, você vai descobrir que nas andanças de Jacó, quando ele foge do seu irmão Esaú, ele entra nessa região, e ele então conhece essa região e a torna quase como uma região do seu apreço pessoal. A ideia de Jacó e a ideia de Siquém, de Sicar, que era essa cidade naquela época, é muito junta no Antigo Testamento. E mesmo no Novo Testamento fica claro que aquela mulher vai para as páginas do Antigo Testamento, da história bíblica que ela conhece, e coloca quem tem mais autoridade, quem tem mais poder, a quem ela deveria crer e confiar mais, no fato concreto de que havia um poço, e dentro daquele poço havia água que o próprio Jacó havia construído um poço, furado o poço, e tomado daquela água, e dado a seus filhos e a seu gado, e aquela água continuava séculos depois, sendo a fonte de água para Sicar, ou naquele estrangeiro, judeu, que ela não conhecia, que estranhamente havia abordado ao meio-dia, e que tinha agora uma proposta de que, se ela conhecesse o dom de Deus e conhecesse quem ele era, ele daria uma água viva. Perceba que esse é o momento em que a mulher se vê mais uma vez encurralada, pela segunda vez no texto. E Jesus então, aproveitando a dica que ela dá, e mais uma desconstrução que ele precisa fazer, e que aponta para ele como o Salvador, ele diz assim, no verso 13: quem beber desta água, e eu quase imagino o dedão de Jesus apontando para o poço, quem beber dessa água aí, tornará a ter sede. Fato inconteste, indubitável, claro, todos os dias aquela mulher tinha que voltar, porque aquela água acabava. Ela não somente era uma água presa, mas era uma água limitada à quantidade de baldes, de recipientes que ela tivesse. Porém, aquele, verso 14, que beber da água, e aí Jesus já chama para si, e não fala na terceira pessoa, mas falando de si mesmo, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele. Veja os contrastes. Alguém sai da cidade para um lugar, e nesse lugar encontra uma água parada, limitada. Mas agora Jesus diz que se alguém crer nele, ele daria nesta pessoa, dentro dela, não no lugar para onde ela iria, mas dentro dela, uma fonte jorrando para a vida eterna, água corrente, sem fim, que não purificava apenas do ponto de vista religioso, para os rituais religiosos, mas para uma satisfação espiritual profunda e eterna, que é o significado dessa palavra jorrar para a vida eterna.
quando chega a esse ponto, a mulher já tem desconstruído no seu coração, não uma, nem duas, mas agora 3 afirmativas dela, que a fazem completamente vulnerável. E nesse ponto, essa mulher toma uma decisão e faz um pedido. E a coisa mais bonita aqui é que o começo da história é Jesus que aborda e pede. Ele desconstrói aquilo que a mulher tinha de barreiras, até chegar ao ponto que agora é ela que pede a ele, dizendo no verso 15: Senhor, dá-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. O que é que eu, possivelmente como pregador, outro pregador diria: amém, irmã, levanta a sua mão agora, entregue sua vida a Jesus Cristo, eu vou orar por você. Seria um movimento natural. Essa mulher entendeu a mensagem, ela percebeu que o que ela tem é insignificante, é infinitamente insuficiente para aquilo que ela precisa, e ela está aberta agora para que, de fato, eu possa dar a água viva para essa pessoa. Mas Jesus não vê apenas o que as pessoas dizem, ou a maneira como aparentemente elas se comportam, porque eu olharia a linguagem de corpo daquela pessoa, a palavra dela, o comportamento, talvez as lágrimas dela nesse momento, e diria assim: está pronta para que eu a convide a ser de fato uma discípula de Jesus. Mas Jesus sabia algo que a mulher não sabia que ele sabia. Você consegue entender que até esse momento não havia nada que pudesse indicar no texto que Jesus conhecesse a vida pregressa daquela mulher? Não havia nada, não há nada do texto que diga assim: e aquela mulher, e Jesus sabia que aquela... Não, nada. Então, do nada, meio que sacando do bolso um conhecimento que só Jesus tem, porque só Jesus é onisciente, ele olha para aquela mulher e disse assim: ok, vá para a sua cidade e chame seu marido e volte. Por que Jesus fez isso? Alguns argumentam porque Jesus queria transformar aquela família. Jesus tem um propósito para aquela família. Pode até ser, mas eu não acredito que seja isso, porque a resposta daquela mulher à pergunta de Jesus, ou à proposta de Jesus, impactante, que vai ao fundo da alma dela, que expõe, desnuda o problema moral dela, é muito diferente. Ela reconhece e diz assim: eu não tenho marido. Vai, traga o seu marido, volte, e eu lhe darei a água viva. E ela então diz: eu não tenho marido. Eu diria que nessa hora Jesus havia preparado um checkmate e esperado o movimento daquela mulher de reconhecer: vai, mas eu não tenho marido. O que Jesus responde é muito simples, mas muito profundo. Verso 18 diz assim: bem dissesse, não tenho marido, porque de fato 5 maridos tu já tivesse, e esse que agora tu tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus precisou ir na profundidade da vida daquela mulher para ela entender que o que lhe faltava era muito mais do que água viva e água corrente. Era uma vida transformada. E aqui, queridos, eu não quero fazer um discurso moralista como se esta mulher fosse mais pecadora do que outros tantos, inclusive religiosos como Nicodemos de hoje pela manhã, também eram. Porque você vai encontrar outros momentos em que Jesus foi muito terno, muito amoroso, muito compassivo com mulheres que eram claramente de vida pregressa reprovável. Maria Madalena, uma das que ele deu o privilégio
de vê-lo ressuscitado como uma das primeiras, junto com Maria, mãe de Jesus, que o acompanhava como discípula, aquela outra mulher que enxugava os pés de Jesus, lavando-o depois com as suas lágrimas e preparando aquele momento, aquela que quebrou o vaso de alabastro e derramou um perfume caríssimo sobre. São exemplos de como Jesus, em relação ao pecado moral, vê o pecado moral como outro pecado. E é bom que se diga isso, porque uma das coisas mais claras que eu vejo nos dias de hoje, especialmente no nosso segmento evangélico, é essa categorização de que alguns pecados são mais reprováveis se eles são morais do que outros. E aí o sujeito aponta o dedo para a mulher que é adúltera, mas rouba, sonegando o seu imposto, mentindo, consumindo pornografia de madrugada enquanto a mulher está dormindo, e outras coisas tantas que são tão moralmente reprováveis quanto o adultério crasso, que ele aponta como mais pecador. A questão aqui não é necessariamente que aquela mulher tinha 5 maridos, embora isso certamente era um pecado, porque não era uma viúva de 4 homens que agora vivia com o 5º esposo. Era uma mulher que em algum momento tinha tido uma vida de convivência com um, com outro, com um, e o 5º era aquele que ela não poderia considerar como 5 maridos. Mas o que Jesus está querendo dizer é que não há espaço para ele derramar no coração de alguém água viva que brote para a vida eterna, se em primeiro lugar esta água viva não purificar a alma e o coração de todo o pecado. A alma e o coração precisam ser purificados, como um recipiente que precisa ser limpo para poder receber a água onde você vai tomar para a vida eterna. Esses 2 movimentos, da água que eu coloco no coração e que purifica, e da água que, uma vez o recipiente do coração sendo purificado, vai receber para a vida eterna e dali vai jorrar, são movimentos complementares, um precisa do outro. Aquela mulher precisava entender que ela podia lavar as mãos 200.000 vezes com aquela água, para fazer os rituais religiosos que lhe davam tanta aparente segurança religiosa de que estava fazendo a coisa certa. Mas ela precisava de uma purificação e uma transformação espiritual. E essa transformação espiritual era essa água que ela tinha que ter para purificar o grande problema da vida dela, que era uma vida moralmente reprovável, do ponto de vista da relação que ela tinha com os homens. E você vai ver agora, a partir do verso 19, o 4º movimento que aquela mulher faz para querer sair de lado. Eu vejo muito esse encontro de Jesus com essa mulher como Jesus atalhando de um lado, atalhando do outro, e ela tentando fugir para o lado, ele vai, ela tenta fugir para o outro, ele vai, mas isso com muita firmeza, mas também com muito amor, com muita graça. E ela compreende essa dureza da verdade e essa compaixão do acolhimento de Jesus, coisa que ele já fez com você e comigo, quando ele nos confronta e lhe confronta com a verdade, e quando nós caímos em si e nos arrependemos, ele nos acolhe, desde aquela primeira vez que ele fez isso e transformou a nossa vida, e de lá para cá nós entendemos como é que Deus faz. Deus disciplina o filho que ama, Deus confronta com a verdade e ao mesmo tempo recebe com amor. E é assim que ele faz com essa mulher. Mas nessa 4ª tentativa, ela traz consigo a grande convicção religiosa que ela vivia em paralelo com uma vida completamente tortuosa. Pare um pouquinho, veja, essa mulher, para todos os padrões de samaritanos e de judeus, independentemente, tinha uma vida moral reprovável. No entanto, quando ela se vê apertada pelas verdades que Jesus vai usando para desconstruí-la, ela saca, sabe-se lá de onde, de algum lugar, uma convicção religiosa que era algo que, firme, resoluta. Ela diz: olha, eu vejo que o Senhor é profeta.
uma pecadora que sabia reconhecer quando estava diante de um profeta. Vejo que tu és profeta. Verso 19. E aí coloca uma questão teológica. Ela coloca uma questão teológica para Jesus. Ela coloca assim no verso 20, olha, nossos pais adoravam neste monte. O monte era o Monte Gerizim, nas cercanias de Sicar. Tinha 2 montes, ainda hoje estão lá, obviamente. O Monte Sicar, o Monte Gerizim e o Monte Ebal, o Monte da bênção, o Monte da maldição. Diz assim, olha, nossos pais adoravam neste monte. Nossos pais eram os antepassados dela. Vós, judeus, entretanto, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. O lugar onde se deve adorar é o lugar onde Deus está. Por isso que o tema da mensagem é uma pecadora que sabia o lugar onde encontrar Deus. Ela sabia, aparentemente, o lugar onde encontrar Deus. A convicção dela era, é aqui. Mas vocês, judeus, acham que é lá. E deixa isso no ar. Veja que ela não faz uma pergunta direta a Jesus. Ela coloca uma situação teológica. E aí? O senhor está me falando tudo isso, mas me explique essa aparente contradição. Onde Deus está e onde Ele deve ser adorado? E mais uma vez, quando ela coloca isso, ela oferece de bandeja mais uma dica para Jesus, e mais profundo ainda. E como ele já tinha falado, que ele tinha água viva, que poderia purificar e encher o coração dela de satisfação para a vida eterna, como uma fonte de água viva que jorrasse dentro dela. Agora, a questão era, uma vez tendo essa água viva, como é que eu vou expressar a minha gratidão, o meu louvor, a minha adoração a este Deus que vai me dar, se não está muito claro, se é aqui ou lá onde Ele está? Como eu vou poder adorar este Deus que o Senhor está dizendo que Ele tem água viva para me dar, e que o Senhor é o portador desta água viva, que o Senhor é esta água viva, se depois de recebê-la eu não saberei onde adorá-lo? Os nossos pais dizem que é aqui, vocês judeus dizem que é lá onde Deus está. E aí Jesus é maravilhoso, irmãos, porque Jesus era judeu, de pais judeus, já tinha ido dezenas de vezes desde criança para Jerusalém. Seria mais ou menos como perguntar ao pastor Robson, no domingo à noite, pastor, para onde eu devo ir se eu quiser adorar a Deus? Talvez eu dissesse assim, vá para a igreja presbiteriana de Tambaú. E ninguém poderia me questionar, porque é muito natural, afinal de contas eu creio que nós adoramos a Deus aqui. Eu creio que Deus está presente nesse lugar. Eu creio que Ele fala conosco pela exposição fiel do Evangelho que os pastores dessa igreja apresentam aos irmãos. Seria natural que eu puxasse para a minha sardinha, se bem que nem essa expressão seria adequada, mas é natural que acontecesse. O que Jesus diria? Jesus, se fosse o pastor Robson, diria em Jerusalém. É claro. É lá que é o lugar onde Deus determinou, é lá que o templo está construído, os sacerdotes estão lá, é lá que os sacrifícios são oferecidos, as orações intercessórias são oferecidas, é lá que o altar do incenso está, e aquela fumacinha que sobe representa as orações do povo de Deus, que Deus escuta e recebe, é lá. Aí Jesus, surpreendentemente, Ele diz, olha mulher, podes crer, pode crer, que a hora vem, quando nem neste monte, nem lá em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, e ele estava se referindo ao chamado de Abraão, e a partir dali a formação do povo da aliança. Mas vem a hora, e aí ele acrescenta, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão o Pai restritos a um lugar,
mas adorarão a Deus em espírito e em verdade. Essa expressão significa com uma verdadeira espiritualidade, pautada na verdade de Deus, e com uma sinceridade de coração, de tal maneira que onde eles estiverem, ali eles estarão adorando a Deus, porque é justamente esses verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade, que o Pai procura para seus adoradores. Sabe por quê, mulher? Porque Deus é espírito. Ele pode estar num lugar, mas nenhum lugar, nem mesmo o templo de Salomão, e quando eu falo templo de Salomão é o verdadeiro, não é aquele fake em São Paulo não, nem mesmo o templo de Salomão consegue restringir Deus e dizer que Deus só está ali e em nenhum outro lugar. Não, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você vai percebendo que Jesus vai desconstruindo e reconstruindo nesse encontro maravilhoso. E aí, diante desse fato, a mulher tem a sua última interação com Jesus, que o Evangelho de João narra. Ela diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Seria o equivalente àquele momento que nós pregadores, conversando com alguém, dizemos assim: você entendeu? E a pessoa diz: sim, entendi, mas eu vou deixar para depois, vou deixar para um momento em que for a hora de Deus me tocar, e aí quando Deus me tocar, alguma coisa eu farei. Mas é exatamente essa tentativa de postergar, de adiar que aquela mulher faz. E aí Jesus efetivamente conclui a sua interação com aquela mulher dizendo assim: eu acho que você não entendeu. Quando eu disse que a hora vem e já chegou, veja aí o verso 26. É porque este Messias chamado Cristo não é mais quando ele vier. Eu o sou. Eu que falo contigo. A narrativa, o diálogo para nesse momento. E aí entra a narrativa de João, dizendo, nesse ponto da conversa, os discípulos que tinham ido comprar comida, chegaram e foram se aproximando e se admiravam de que ele estivesse falando com uma mulher, todos eles judeus, sabendo que Jesus era judeu, falando com a samaritana, mas nenhum deles perguntou: que perguntas ou por que falas com ela? E aí a narrativa volta-se para a mulher no verso 28 e diz assim: quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro, e eu acho incrível aquilo lá, sabe? Esse detalhe, quanto à mulher, deixou o seu cântaro. Ora, a mulher tinha saído de casa ao meio-dia, em sol inclemente, com um cântaro para enchê-lo de água para suas necessidades. Mas a conversa tinha sido tão impactante que ela esquece o cântaro, deixa o cântaro e volta para a sua cidade. E a quem ela procura? O texto é muito claro: procura aqueles homens. Que homens? Eu suponho que não eram apenas os habitantes de Sicar, eram aqueles com quem ela convivera. Porque veja, esse pronome aqui diz: aqueles homens parecem ser homens definidos, que faziam parte da convivência dela, como se eles tivessem sido mencionados antes na narrativa. Quando você diz, olha, aqueles homens, é porque você mencionou que homens eram esses no começo da conversa, mas os únicos homens que Jesus conversou com ela sobre eles eram quem? Os seus ex-maridos.
ou aqueles com quem ela tinha convivido. Então é muito provável que essa mulher foi em busca do seu passado. E eis aqui a definição de uma pessoa realmente convertida: ela tem que confrontar o seu passado. Ela não foge do seu passado, ela não pega o seu passado e coloca em paralelo com o seu presente de vida com Deus. Ela não consegue fazer uma dualidade, uma dicotomia de continuar vivendo a vida que o passado arrastou ela para viver, enquanto ela vai construindo uma nova vida. Não, ela rompe com o passado. E a melhor maneira de fazer é quando ela procura aqueles homens, e diz o texto que ela foi à cidade, deixou no cântaro e disse àqueles homens e àquela mulher, de uma mulher pecadora se torna uma pregadora. Talvez o melhor título seria De Pecadora a Pregadora, a história da transformação de uma mulher samaritana. Porque aquela mulher se transforma numa pregadora, e diz o texto que ela vai àqueles homens e diz o seguinte: vinde comigo. O segundo grande sinal de uma transformação é que ela não basta para você. Você não consegue engolir e dizer assim: essa água vai ficar só para mim, eu vou usufruí-la. Não! Você começa a falar, a expressar dessa água viva. É natural. É algo que sai de você natural. Por isso que, normalmente, sem muito freio e sem muito conhecimento, alguém que conhece o Senhor Jesus sai pregando para todo mundo, às vezes de modo desajeitado, mas porque não consegue. A água viva vai brotando, vai brotando. E, na verdade, o grande risco é que, com o passar do tempo, essa água viva vire um borbulhazinho, sabe? E aquela grande paixão do primeiro amor se transforma em alguma coisa que é só um borbulhazinho, e não rios de água viva. Mas aqueles rios de água viva daquela mulher não conseguiam fazer com que ela se fechasse, mas ela vai àqueles homens, ao seu passado, e aí diz assim: venham comigo, porque esse homem me disse tudo quanto tenho feito. E veja qual é a conclusão dela: será este, porventura, o Cristo? E aí todos saíram. Se você for ao final dessa história, a partir do verso 39, que eu não li, mas que eu vou ler agora, olha o resultado do que acontece. Diz o texto no versículo 39, que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus, em virtude de quê? Do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto eu tenho feito. E quando os samaritanos foram ter com Jesus, pediram que ele permanecesse com eles. Irmãos, eu estou falando de uma coisa absolutamente insólita e inusitada. Samaritanos, uma aldeia inteira, pedindo que um judeu permaneça com eles. O poder transformador do Evangelho em uma pessoa transforma a cultura de uma cidade, transforma as relações de uma cidade, atrai pessoas, relativiza muros religiosos, culturais e étnicos, faz antigos inimigos sentarem ao redor da mesa. Aqueles homens agora convidam a Jesus a permanecer. E aí, olha só o comentário: muitos outros, verso 41, creram nele naqueles 2 dias que Jesus ficou ali, por causa da sua palavra. Que palavra? Essa sua aqui já não é a palavra da mulher, mas a palavra de Jesus. Por que eu chego a essa conclusão? Pelo verso seguinte: porque eles diziam à mulher: já não é mais pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este aí é verdadeiramente o Salvador do mundo. E aí a história acaba. Olha, irmãos, eu fico, como alguém já disse, fantasticamente admirado e maravilhado com Jesus, porque essa história, deixe-me lhe dizer, nem Dostoiévski em toda a sua sabedoria, nem Shakespeare em toda a sua capacidade narrativa conseguiria contar essa história desse jeito.
a partir do fato ocorrido, do fato verdadeiro. Esse encontro dessa mulher com Jesus é um encontro de uma convicção que é progressivamente, cumulativamente desconstruída por Jesus, ao mesmo tempo que há uma confrontação dessas convicções, há uma reconstrução de verdades que ela precisava crer. E essas verdades foram tão transformadoras, que de uma mulher pecadora, ela se transforma numa mulher proclamadora, instrumento de Deus. E aqui, queridos, há uma coisa que eu preciso afirmar. E o que eu preciso afirmar é o seguinte: quando eu vejo um crente entusiasmado para proclamar o Evangelho, é porque eu também vejo esse homem ou esta mulher profundamente reconhecido do milagre de transformação que Deus fez na vida dele. Lá na frente, Jesus conta uma parábola em que ele dizia assim para os seus discípulos e para toda a audiência: quem muito é perdoado, muito ama. Porque quanto mais profundo é o poço em que um pecador se encontra, uma vez sendo resgatado por Deus, maior valor ele dá à glória desse novo começo com Deus. O contraste é tão grande, que ele é tomado por uma alegria indizível e por uma necessidade de proclamar e falar de Jesus. E é esta a história dessa mulher. Uma mulher que tinha aparentemente uma grande convicção que foi desconstruída, e a verdade de uma vida com Deus, espiritualmente sadia e abundante, é proclamada para ela, e nós vemos pela narrativa que funcionou na vida dela e na vida de sua aldeia de samaritanos. Essas duas histórias estão no Evangelho de João, e eu estou chegando à conclusão do meu sermão, uma ao lado da outra. E como eu disse pela manhã, houve muitos encontros de Jesus com muitas pessoas. Por que razão Deus inspirou João, Lucas, Mateus e Marcos para lembrar-se e pensar algumas dessas, e não todas, e escrever os seus evangelhos na sequência em que eles estão, controlados pelo Espírito Santo que os inspirava ali? É talvez uma das perguntas mais importantes que você tem que fazer quando ler os evangelhos. Porque logo depois de contar a história de como um homem religioso, que deveria saber o caminho para o céu, não sabia, Jesus conta o segundo encontro, logo após a este, de uma pecadora que teoricamente não deveria ter tantas convicções religiosas, mas tinha, e precisou ser desconstruída para ser reconstruída do ponto de vista espiritual. Por que uma história está juntinho da outra? A dedução e a resposta que eu tenho é que essas duas histórias representam os dois extremos. Os dois extremos que Jesus sempre enfrentou nas suas histórias narradas pelos evangelhos. Frequentemente ele estava diante de religiosos que deveriam saber e não sabiam, deveriam crer e não criam, deveriam agir de conformidade com o que criam e não agiam, e sobre eles Jesus foi claramente forte, principalmente aqueles que eram fariseus ou dissimulados, ou hipócritas, e nós falamos disso naquele último domingo que eu preguei. E em oposição a isso, Jesus sempre esteve com publicanos e com pecadores que representavam a escória da sociedade, das cidades por onde ele andava, e com estes, sem abrir mão de confrontá-los com a verdade, no entanto, os acolhia, e os transformava, e os alcançava com o Evangelho. Porque, de fato, irmãos, o Evangelho serve para dois tipos de pessoas, e não existe um terceiro. Serve para aqueles que são religiosos, mas precisam compreender que a sua religiosidade não serve de nada se não houver um novo nascimento.
E aqueles que são pecadores e têm uma vida que teoricamente não os capacitaria à salvação, mas que pela misericórdia de Deus recebem a água viva no coração, mudam seus valores, suas convicções e podem ter uma vida eterna. O Evangelho é boa nova para aquele que religiosamente acha que não precisa dessa boa nova, e é boa nova para aqueles que, por causa de sua vida moral, ainda que misturada com convicções religiosas as mais estranhas, pode e precisa também ser transformado pelo amor e graça de Deus que acolhe pecadores para si, como aquela mulher samaritana. Eu não sei em que categoria você se encontra. Talvez a coisa não é tão ou um ou outra. Talvez existam graduações, mas não vão existir, fora desses dois limites, pessoas diferentes a estas. Talvez você seja mais Nicodemos, menos samaritana. Talvez você seja mais samaritana, menos Nicodemos. Talvez você esteja no meio, misturando, muitas vezes alternando atitudes de um Nicodemos com atitudes de uma samaritana. Mas entre a samaritana e o Nicodemos se encontram todos nós aqui, todos vocês que estão nos assistindo. E a mensagem do Evangelho transformador de Jesus continua sendo a mesma. Para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Para aquela mulher, você precisa receber a água viva, que pode lhe dar uma satisfação eterna, de vida, sem que você busque a satisfação transitória do pecado. Essas duas histórias, portanto, não estão no Evangelho de João fortuitamente. Elas estão postas ali para estabelecer os limites de quem Jesus deseja alcançar. E Ele alcança a todos que estão nesses dois limites. Mas você precisa entender onde você está nesses limites. Hoje pela manhã eu preguei a mensagem de Nicodemos e fiquei muito feliz, porque assim que eu cheguei em casa, depois da aula da escola dominical, alguém me manda pelo direct do Instagram a seguinte mensagem, e essa pessoa eu não conheço. Eu suponho aqui, pelo que eu consigo ver do perfil dela, que ela é do Rio de Janeiro. Às 10h39, eu estava começando a dar aula, eu vi depois, mas ela mandou às 10h39, dizia assim: bom dia, pastor. Eu acabei de assistir ao culto. Eu imagino que ela assistiu o culto pelo perfil do CS Lewis BR do Instagram, que era o perfil que a gente estava também transmitindo. Eu estou emocionada e tocada até agora. Eu quero renascer em Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem precisa nascer de novo, como o religioso Nicodemos, e quem precisa conhecer a água viva, como aquela mulher samaritana. Ela disse: eu quero renascer em Cristo. Pergunta que eu faço é: será que existe alguém neste lugar, ou alguém que está nos assistindo, que se viu em Nicodemos pela manhã, ou se vê agora naquela mulher samaritana? Se existir, esse é o momento que você, ouvindo este Evangelho, possa dizer: eu quero renascer, eu quero receber essa fonte de água viva. Por isso eu convido todos que estão aqui, vocês que também estão nos assistindo, aonde estiverem, curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Se você não está pedindo por você, porque você já passou por essa experiência, embora essa mensagem tocou o seu coração para que você continue crendo no Evangelho e crendo no Senhor Jesus, caminhando com Ele, ore por aqueles que talvez estejam precisando desta experiência com Deus aqui e agora, ou em qualquer outro lugar onde estiverem. Ore por você, ou ore por alguém, mas ore nesse momento. E aí eu quero fazer um convite, e é um convite mesmo, nem é um apelo, porque eu não quero apelar a você, porque eu sei que a obra é de Deus no seu coração. Mas eu falei pela manhã e à noite para pessoas religiosas
que deveriam saber o caminho do céu, mas não sabiam. E falei agora pela manhã para pessoas que viviam uma vida em pecado, que vivem uma vida em pecado, ainda que tenham noções religiosas, mas que precisam ter a verdadeira água viva que limpa e preenche o coração. Se você entende que de uma forma ou de outra Deus falou ao seu coração, e você gostaria de nesta noite, neste momento, assim como essa pessoa, dizer assim: eu quero renascer em Cristo. Você não sabe bem como isso vai acontecer, mas você confia que Deus pode fazer isso, porque você se reconhece como pecador, seja religioso ou não, e precisa, e reconhece que precisa, e confia nesse evangelho que foi pregado. Eu convido você a orar nesse momento. Eu gostaria de orar com você, gostaria de orar por você. Eu não gostaria de convidar você aqui na frente, até para não evitar algum tipo de aglomeração se vierem mais pessoas. Mas onde você estiver aqui nesse local, ou onde você estiver nos assistindo, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, faça essa oração sincera, enquanto outros aqui oram por você, e vamos pedir que Deus faça isso, segundo a sua boa e graciosa vontade. Ó Deus amado e querido Pai, a Tua palavra foi proclamada, e como nós pedimos no início, pedimos que o Senhor nos desse discernimento e iluminação para compreender a Tua palavra. E eu sei que Tu és o único que podes fazer isso. E por isso eu te peço que nesta hora em que Tua palavra já foi exposta, aquilo que tocou como verdade, que confrontou, que atraiu a atenção, que produziu a reflexão em algum coração, possa ser agora a verdade regeneradora, usada pelo Teu Espírito Santo, para fazer aqueles que realmente precisam nascer de novo, ou aqueles que precisam ter a sua vida preenchida pela água viva, que purifica e ao mesmo tempo traz satisfação eterna. Que Tu agora, onde quer que essas pessoas estejam, vá ao encontro dessas pessoas, vá ao coração delas e preencha o vazio. Coloque a Tua verdade, que afugenta toda religião falsa, toda convicção falsa, toda certeza e segurança falsas, e que traga a Tua verdade, que transforma, fazendo com que quem quer que seja, gente como Nicodemos, ou gente como a mulher samaritana, se torne adoradora Tua, adoradora em espírito e em verdade, porque foi para isto que o Teu Filho foi enviado. Faça esta obra, Pai, pelo Teu Espírito, para além do convencimento ou persuasão humana, para além da emoção que eventualmente esteja unida a este ato de decisão, de resposta do pecador à Tua palavra que provocou esta decisão. Faça isso, Pai, de maneira gloriosa, graciosa, transformadora, eterna, e nós Te daremos toda a honra e toda a glória, porque mais uma vez veremos nos encontros de Jesus pessoas transformadas por Ele. Naquela época em que Ele estava entre nós, encarnado como o Redentor, e nesta época em que pelo Seu Espírito Ele habita e convence pecadores onde quer que eles estejam, religiosos ou moralmente afastados de Ti. Nós oramos assim e cremos nisso, em nome e para a glória de Jesus Cristo.